boa noite. É um prazer estarmos juntos aqui esta noite, ainda que seja de maneira virtual, mas o carinho e as boas vibrações são semelhantes àquelas que nós compartilhamos quando estamos presentes fisicamente, né? Lembremos sempre que nossas mentes, nossas vibrações estão sempre conectadas para o caminho do bem, para a autoajuda, para a ajuda mútua. E agradecendo, em nome da Sala Chico Xavier, o convite, estamos aqui esta noite para conversarmos sobre uma parábola de Jesus encontrada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, chamada Dracma Perdida. Vamos começar fazendo uma breve leitura dessa parábola, que é bem curtinha, mas apesar do seu tamanho, ela é repleta de significados. Então vamos à parábola. Os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Para iniciarmos a explanação sobre essa parábola, vamos pensar, acho que nós devemos entender o que é a dracma. A dracma é uma palavra que não é mais conhecida, tão conhecida atualmente, mas ela dava nome a uma moeda da Grécia até 2001, quando foi implantado o euro nesse país. Mas antes disso, no tempo de Jesus, há mais de 2000 anos, a dracma já era uma moeda grega muito comum, nos círculos, nos lugares onde Jesus andava. E ela não era só um nome de uma moeda, ela tinha um valor representativo. Um dracma representava um dia, era o valor de um dia de trabalho. Então, se a mulher possuía 10 dracmas, a mulher possuía o valor referente a 10 dias de trabalho. Então, assim, é só para a gente contextualizar muito rapidamente o que significa dracma e o porquê que essa mulher estaria se dedicando tanto à procura por essa dracma. Então, nós temos uma mulher que ela estava dentro da sua casa, que ao que tudo indica, de acordo com as palavras definidas e utilizadas para Jesus contar-nos a parábola, era uma casa de uma mulher simples. E essas moedas, além de representarem um valor referente ao trabalho diário, de um dia de trabalho, elas poderiam representar também o valor de um dote. Existem algumas interpretações para essa parábola que referem-se a esse conjunto de moedas possuído pela mulher como sendo destinado a seu dote. Mas independente de ser o dote, o valor do dia de trabalho, o fato é que a mulher possuía 10 moedas e que ela dava valor a cada uma dessas 10 moedas. Então, esse é o resumo da parábola. Uma mulher possuía uma quantidade de moedas referente a 10 dias de trabalho e, ao perder uma moeda, ela se pôs a procurar de forma incansável dentro de um ambiente não tão iluminado. Para tanto, foi preciso usar uma candeia, uma espécie de uma lamparina, para que pudesse iluminar até ela finalmente conseguir encontrar esta moeda. E quando ela encontrou essa moeda, ela ficou tão feliz, visto a importância desse objeto, desse item para ela, que ela foi compartilhar essa felicidade com as suas amigas. Então, assim, tem muitos pontos fundamentais que a gente vai explorar eles nesse instante. Que pontos são esses? Eu elenquei 6 pontos que eu considerei fundamentais para que nós possamos explorar essa parábola. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. E a primeira delas, que me chama a atenção, é a vontade. Apesar dela ter mais de 9 moedas, por ela reconhecer essa importância dessas moedas, ela se dedica intensamente à busca dessa moeda, demonstrando uma vontade. Isso indica o quê? Que para que nós possamos conseguir qualquer coisa,
é necessária a vontade. O que nos leva à segunda, né, o segundo ponto fundamental, que é a questão da dedicação. Apesar dessa vontade ser presente, estar presente nela, essa vontade precisava se transformar em ação. E essa ação só foi possível a partir da dedicação desta mulher para encontrar essa moeda. E ela possuiu essa vontade, houve essa vontade despertada, né, para encontrar a sua moeda, houve a dedicação para encontrar essa moeda, porque ela reconheceu a importância desta moeda. Independente de ser para o seu dote, de ser para ser referente ao pagamento de dias de trabalho, independente do uso que ela daria a esta moeda, essa moeda ela era importante para essa mulher a tal ponto que foi necessária uma busca dedicada. Ela varreu, ela iluminou o ambiente para que ela pudesse encontrar finalmente a sua moeda perdida, o seu dracma perdido. E essa compreensão dessa importância, desse valor desse objeto perdido, desse item perdido, nos leva a quanto da sua conquista, quando se conquista esse algo que nós buscávamos intensamente, nós nos alegramos em compartilhar. Compartilhar uma conquista de algo que é importante para a gente, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente quer bem, faz parte desse processo. E esse ato de compartilhar aquilo que é importante para a gente me chamou também bastante atenção nesse trecho, que nos remete ao quinto ponto, que é nós analisarmos o que é importante pra gente, o que nós temos dado valor ultimamente e o que nós temos perdido que nós damos valor. O que hoje nós sentimos falta e são coisas que nós damos valor. Eu acho que essa parábola do dracma perdido, Jesus, no final, ele ilustra com mais precisão o significado que ele dá para essa parábola, mas eu acho que a gente pode refletir sobre quantas coisas que nós temos importante, que nós damos valor, que nós reconhecemos a sua importância, mas nós as deixamos perdidas no tempo e por falta de algum tipo de iniciativa, nós não nos dispomos a procurá-la e daí nós levamos dias menos felizes pensando naquilo que poderíamos ter, que poderíamos fazer, que poderíamos ser. Então, assim, a gente pensar o que seria o nosso dracma, o que nós estamos perdendo, que nós devemos reconquistar. Esse período de pandemia, né, onde o mundo vive tantas dificuldades globais, onde o individual e o coletivo, eles devem estar sempre em consonância, eles devem estar sempre presentes na vida de cada ser humano, principalmente do ser humano que conjuga os ideais cristãos. Ele se faz muito mais necessária essa reflexão do que nós estamos perdendo. Para completarmos esses 6 pontos que eu elenquei, para nós podermos conversar sobre essa parábola do dracma perdido, vem justamente com a finalização de Jesus, em que ele fala sobre o júbilo dos anjos quando as pessoas se arrependem. O quanto que nesse sentido da parábola, o arrependimento traz felicidade para os anjos, no caso para a espiritualidade superior, para as pessoas que nos querem bem e para nós mesmos. O quanto que o arrependimento, ele nos faz bem e ele é necessário para o nosso progresso. Então, Jesus finaliza essa parábola da seguinte maneira: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele está dizendo o seguinte, que assim como a mulher ficou muito feliz por ter encontrado algo que havia perdido, os anjos também ficam muito felizes quando um pecador se arrepende. Então, que nós possamos, né, ter a capacidade, a habilidade, e nós possamos desenvolver essa vontade
de nos arrepender de nossos pecados. E a gente não vai precisar explanar isso verbalmente, que as nossas atitudes propagandearão essa nossa conquista, porque isso vai refletir na nossa vida, a nossa vida de arrependimento será transformada e será facilmente notada por nós mesmos e sem dúvida nenhuma faremos o melhor para quem estiver ao nosso lado. Para finalizar, quando a gente está falando dessa questão da necessidade do arrependimento, da necessidade de reavaliação, do despertar da vontade, do despertar da dedicação, me lembrou um trecho do livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, no capítulo 12, chamado Advertência de Amor. Eu vou compartilhar o finalzinho desse capítulo, que é bem curtinho, para que nós possamos, talvez, ilustrar um pouco mais essa necessidade dessa modificação, pensando ainda em todas as dificuldades que nós já passamos, mas ainda lembrando desse momento de dificuldade que a humanidade vem presenciando. Do livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo 12, Advertência de Amor, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Avançar é meta, seguir sempre a diretriz. Não faltarão provocações e tentações, porque estes são dias de loucura. Não te deixes enlouquecer. São horas de agressividade. Não te permitas enfurecer. São momentos de tragédia. Não queiras sucumbir nas mãos dos maus, por motivos que não se justificam. Sucumbir somente pela glória do serviço a Deus, do irrestrito dever da caridade, na vivência suprema do amor. Ora mais um pouco, vigia mais, advertido quanto ao rolo compressor que avança inexorável, esmagando os distraídos. Os tempos por fim chegaram, mas recorda-te, Jesus é conosco. Graças a Deus.